Hello guys, welcome back to lesson 3, Builder Bridges. Olá pessoal, bem-vindos de volta. Hoje, lição 3, Builder Bridges, certo? Então aqui ó, mesmo processo das anteriores, ok? Vamos lá então. Eu leio o verbo, vocês repitam, ok? Só em inglês. Depois o vocabulário e depois os idioms propriamente ditos, tá bom? Então, vamos lá ó. To want, to want. To have, to have, to go, to understand, to understand. Vocabulário, words, German, German, plate, plate, dish, dish, knife, knife, meat, meat, fish, fish, cheese, cheese, cookies, cookies, glass, glass, silverware, silverware, downtown, downtown, bottle, bottle, table, table, Italian, Italian, whiskey, whiskey, beer, beer, wine, wine, hand, hand, soda, soda, kitchen, kitchen, tablecloth, tablecloth, jar, jar, box, box, home, home, new, new, saucer, saucer, ok? E agora vamos para os idioms. Ó, número 1. Peter always asks after John. Peter always asks after John. Logo abaixo vocês têm a tradução da frase. Ó. Então, Peter sempre pergunta por John, ou pelo John. Então, ask after significa perguntar por, ou pelo. Tá? Então, aqui, ó, a partir dessa lição, nós vamos ter os phrasal verbs ou os idioms. Tá? O que é isso? Vocês têm um verbo aqui, ó, ask, mais uma preposição. Tá? Isso significa perguntar por. Tá? Aqui é um curtinho, mas às vezes um desses idioms ele pode significar uma frase inteira. Tá? Por isso que eles se chamam phrasal verbs. São verbos frasais, é uma frase verbal. Tá? Eles reduzem a frase toda usando esse phrasal verb. Tá? Ó, aqui ó, é asks, com S, porque eu estou falando de quem? Do Peter, ele. Tá? Isso a gente vai ver na lição 7, quando a gente tem que colocar esse S aqui, né? Ok? Então, na 2, ó. I never ask in just anyone who comes knocking at the door. Então, I never ask in just anyone who comes knocking at the door. Esse ask in significa convidar para entrar. Tá? Na tua casa, num local, ask in, certo? Convidar para entrar. E na número 3, ó, I ask out Susie to the movies. I ask out Susie to the movies. Eu convido a Susie para o cinema. Se ask in é convidar para entrar, ask out é convidar para sair, ir a algum lugar. Ok, pessoal? Então, ó, isso é o phrasal verb. Eles pegam um verbo, tá? No caso aqui, ask significa pedir ou perguntar, certo? Aí eles acrescentam uma preposição, ó.
after, in, out, e dão um significado novo para ela, tá? Isso é um processo natural, tá? Isso não é feito com calculador, ok? Isso acontece naturalmente na fala deles, tá? É como se fosse para nós uma expressão ou uma gíria. A gente não tem um equivalente igual, né, em português, tá bom? Mas a partir dessa lição nós vamos ver eles, certo? Então aqui, pessoal, ó, esse número 1, 2 e 3 ele se refere ao idiom na frase, tá? Ó, número 1, ask after, número 2, ask in, número 3, ask out. Por que eu estou falando isso? Porque aqui embaixo, ó, geralmente embaixo, vocês vão ter o formal. Formal, que seria o verbo que vocês vão encontrar no dicionário, tá? Se eu pedir para vocês, procura o verbo perguntar, vai achar to ask, ou só ask, tá? E aí as definições. Talvez em um dicionário mais avançado apareça ali alguns significados, né? Como ask in, né? Ask after, tá? Então, aqui eu coloquei o about, que é a outra preposição, tá? Que é o por, certo? Então, ask about, ou só ask é perguntar, né? Ou pedir. Aí vai depender da preposição que segue. Agora, o 2, o ask in e o ask out, não existe o verbo gramatical, né? O verbo formal, convidar para entrar e convidar para sair. Existe apenas o verbo convidar, como em português. Ó. Então, 2 e o 3, ask in, ask out, to invite, tá? To invite, que é convidar. Aí, para expressar convidar para entrar, convidar para sair, vocês têm que formar toda uma frase por completo. Por isso que eles usam muito esses phrasal verbs. Ele simplifica, ele diminui a frase, tá? Então aqui, ó, sempre vão seguir esse modelo. Esse número aqui vai equivaler aqui no formal. Se é 1 aqui, tu vai aqui, olha aqui, ó. Se é o 2, nesse caso 2 e 3 é o mesmo verbo, né? O invite. Só existe esse verbo, convidar, né? Tá? Vai ser sempre assim, nas lições ímpares, certo? Eu estou falando isso porque vocês vão ter exercícios mais adiante no homework de que vocês vão ter este aqui, o phrasal verb, o idiom, e aí vai pedir para trocar pelo informal, pelo formal, perdão. Tá? Aí vocês vão usar este por este, vão substituir, né? E às vezes vocês vão ter, nesses exercícios do homework, o phrasal verb, e aí vai ser pedido para trocar pelo formal, ou o informal pelo formal, pelo phrasal verb, certo? Essa é a jogada. Então aqui, ó, nessa lição também pede, do it yourself, né? Faça o mesmo. Make sentences with what you have already learned so far. The first one is already done as a model. Então, ó, faça sentenças, frases com o que já aprendeu até aqui. A primeira está feita como modelo. Aqui aí tem um exemplo. One. I want to have a knife to eat meat. Eu quero ter uma faca para comer. Ó, a partir dessa lição aqui também, a gente vai ter essa forma aqui, ó. Você tem um verbo I want, né, que é querer. Então, to have, ter, a knife, uma faca, para comer carne. Reparem aqui, ó, to eat meat, vai fazer as duas, o to aqui vai fazer as duas coisas, ó. Eu quero ter uma faca, para, ele vai fazer a preposição, e o que mais? O infinitivo do verbo, para comer. Eu não vou dizer for to eat meat, tá? Isso não existe. Nesses casos em que tu tens aqui o para, que, o de e o infinitivo do verbo para comer, de comer, que comer, o to vai fazer as duas coisas. Vai fazer o para, o de, o que e o infinitivo do verbo, tá? Mas for to não existe, ok? Tirem isso da cabeça. Não tem for to eat. Isso não existe. For to drink. Não. Isso não existe. Ok, pessoal? E aqui o homework da 3, ó. Número 1. Make sentence with the verbs and vocabulary. Ó. I understand, you have, want, drink, eat, meat, soda, water. Vocês vão encaixar essas palavras em frases. Procurem fazer afirmativas, interrogativas e negativas. Tá? Sempre procurando variar o modelo. Aqui pede para que vocês escrevam alguns utensílios de cozinha e comida, só o nome. Tá? E aqui também, ó. Bebidas e comidas, certo? Só fazer, colocar o nome ou formular uma frase simples, né? I drink soda every day, tá? Esse modelo, afirmativo, interrogativo e negativo. E no 4, ó, phrasal, make some phrases with the idioms. Esses três que nós vimos aqui na frente, ó. Tá? Então,
Ask after, ask in e ask out. Tá? Vocês podem copiar a mesma frase, tá? Podem só mudar aqui o nome, os dois nomes, né? O Peter e o John, certo? Não tem problema, é só para usar o phrasal verb, o idiom aqui, tá? A mesma coisa aqui, certo, pessoal? Então não esquentem a cabeça com isso aí. E aqui na caixinha, ó, tem uns toques importantes aqui no take a look, tá? No dá uma olhada, né? Ó, em inglês, quando se diz eu almoço em casa, por exemplo, usa essa expressão I have lunch at home. E para as demais refeições também, ó, I have breakfast, aqui, I have breakfast, eu tomo café da manhã. I have dinner, supper, eu janto, certo? Então, o que é esse have? Em inglês, as refeições não são verbos, tá? Por exemplo, para nós, almoçar, tomar, jantar, ceiar, né? São verbos, né? Eu janto, tu almoças, né? No inglês, não. Todos eles têm que levar esse have, tá? Ou no inglês americano também eles usam o eat, o verbo comer. I eat breakfast, eu como café da manhã, tá? Seria como nós usamos aqui, exatamente esse caso. O café da manhã não é verbo em português, né? Tu não diz eu cafezeio, né? Então, eu tomo café da manhã. Seria como se eles usassem esse tomar com todas as refeições. Tá? Então, memorizem isso. Não, tu não vai dizer I dinner, I breakfast, I lunch. Não, isso não é verbo em inglês. Vocês precisam do have. E no inglês americano, volta e meia, eat. Tá? I eat breakfast, I have breakfast, certo? Ó, aqui. Quando se diz eu como pão no café da manhã, usa-se I eat bread for breakfast. E assim também nas outras expressões. I eat fish for lunch, eu como peixe no almoço. I drink wine for dinner, eu bebo vinho no jantar. Então esse no café da manhã, na janta, no almoço, de sobremesa, de lanche, for. Tá? Usem for. No inglês britânico, né, eles usam at. Mas vamos usar o for, que é o americano, que é mais usado. Tá? Caso vocês vejam em alguma série ou em algo escrito, né? O fulano falou I eat bread at breakfast. Perfeito, é inglês britânico, tá? Não tem certo nem errado, é apenas diferente, certo? Mas vamos usar o for, que simplifica, ok? Ó, e essas duas palavras aqui, ó. Quando se diz ir para casa ou ao centro, não há preposição. I want to go home. Eu quero ir para casa. I want to go home. Só o verbo ir e home, casa. You have to go downtown. You have to go downtown. Tu tens que ir ao centro, para o centro. Go e downtown. Sem to, sem the, sem nada na frente. Certo? E aqui, pessoal, ó. Home é casa, mas é a tua casa, o teu lar. É mais no sentido de lar, não é o imóvel apenas, né? Para isso, tu vais usar house. Né? Vai dizer assim, aqui na minha quadra tem 5 casas. Here in my block, there are, é o verbo haver, there are, tem 5 houses, tem 5 casas. My home is the first one. Minha casa é a primeira, meu lar é a primeira casa, certo? Então essa é a diferença de home e house. Home é o teu lar, é onde tu vive, onde tens a tua família, tu leva a tua vida, certo? E house é mais o imóvel, tá? Se refere mais ao imóvel, ok? Então tá, essa foi a lição 3, tá? Aqui com o homework. Depois daqui, vocês já sabem, vocês têm que ir lá nas frases, né? Da lição 3 e traduzir do inglês para o português. E no final, na chave lá, vocês vão ter a tradução, né, com o áudio de cada frase, ok? Mas por favor, sempre relembrando, tentem ao máximo executar a frase por vocês mesmos, com o mínimo possível de ajuda de tradutor, porque o vocabulário vocês vão ter praticamente 100% dele na lição, tá? Ou nas lições, né, anteriores. Então, revirem a apostila, tá? Criem esse hábito de reler a apostila, tá, pessoal? Então, vejo vocês na próxima. Até!